Então, com isso, com a mudança de nome, eu recebi a autorização e comecei a montar um grupo. Esse grupo foi criado em 8 de 2019 e me deram nome para esse grupo. Tudo foi me dado. Não foi nada invenção minha, tá? Tudo foi sendo criado porque eu estava sendo aprovado para fazer essas coisas. Só que, né, eu ainda era aluno. Eu ainda não sabia o que eles realmente queriam. Ainda estava aprendendo, estava fazendo e estava indo atrás, né, das ordens que estavam me dando. E eu abri um grupo chamado Os Midotados, os Sentimentos Reparadores da Morte. Foi esse o nome que me deram. Porque me disseram que a morte, que é da família, foi assim que eles me falaram, que eu também sou da família, que a morte da família queria parar de fazer esse trabalhinho de matar. Mas para isso acontecer, as almas tinham que estar num estado de não precisar mais passar por isso. E o que impedia isso? A religião que ela estava incutida. Bom, aí complicou um pouco, né? Porque mexer com a religião não é uma coisa simples, não é uma coisa humana. Então eu entendi que depois disso eu não tinha nada para fazer, porque como é que eu vou mexer num negócio desse tamanho? Não tem como mexer, né? É uma coisa espiritual, foi uma ordem dada e permitida que ele ficasse na sustentação. E ele sustenta 3 religiões, que é lá de Saturno. Bom, eu entendi. E aí, nesse momento, eu entendi que também eu não tinha nada para fazer, porque eu não era louco para se meter num negócio desse. Beleza. O que eu fiz? Me recolhi e só passava para algumas pessoas que até hoje estão aqui, mas muitas saíram porque também não suportaram. É difícil suportar isso, você tem que ter consciência para vencer isso. E eu vou dizer que a grande maioria dessa terra é mercenária. As almas que estão aqui, a grande maioria é mercenária, está aqui para poder vender-se e vender os demais e não perder aquilo que alcançou dentro da religião, né, dentro da idolatria. E ele não quer perder, então ele faz qualquer coisa. Bom, ele é um mercenário. Eu, sabendo tudo isso, né, fui me recolhendo da minha insignificância e ensinando aqueles que estavam querendo aprender, que não eram muitos, claro, não são muitos, que querem adentrar esse conhecimento, né? Quem quer entrar no conhecimento da morte? Quem quer reparar os sentimentos dela em si mesmo? Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, mas eu queria porque eu vi uma situação de morte séria, não só no mundo, como também dentro, querendo invadir minha casa. E eu precisava desse conhecimento. E eu falei com o Rabino, um filho do Rabino, né, que estava me ensinando. Eu posso falar o nome dele, são da família dos Louis. Louis é Cohen, é Levi. Então ele o pai chama-se Davi Louis e o filho é Ariel Louis. Beleza. E começaram a me ensinar e a passar conhecimentos cabalísticos, alto nível, alto grau, do qual foram abrindo minha visão. Comecei a ver coisas, começamos a ouvir coisas, começamos a entrar no mundo espiritual um pouco assustador para os demais, claro, né? É assustador. Mas como eu precisava, quando você precisa para ajudar alguém, aquilo ali vira uma arma, né? Se você conseguir, você está feito, você resolveu o problema. Se você não conseguir também, você fica lá, né? Mas eu não tinha outra opção. Eu já estava todo enfiado nesse conhecimento, já tinha aberto para mim essa porta. E eu falei, não vou perder a chance. Entrei. Estava ainda na escola, e já mais consciente de que era uma escola. Eu falei, é um aprendizado, eu vou aprender e eu não tenho nada a temer, porque eu não tenho nada a esconder. Se tiver alguma coisa que alguém não saiba e ache que isso é errado, a gente acerta, não tem problema. A gente não está aqui para afrontar a morte, porque isso é morte, você entendeu? E a gente não está aqui para isso, eu entendi, eu fui lá. E aí eu fui levado a entender mais profundamente a morte. A morte foi, para você ter ideia, a morte foi na minha casa 2 vezes. 2 vezes. E ela me tratou alguns assuntos, me disse que eu não podia fazer certas coisas.
e que eu estava agora sendo observado mais de perto por ela, porque ela queria parar de fazer aquilo que ela tinha que fazer, porque era uma obrigação. Foi colocada, é alienígena, sabe? São alienígenas. Ficou uns alienígenas de baixo, da parte de baixo, e ficaram os alienígenas da parte de cima. De baixo só ficou um. Só um teve coragem, porque era frio o suficiente para encarar os sentimentos da gente, para fazer a gente quem nós somos. Então ele tinha que descer a gente o máximo que pudesse para a gente compreender. E na hora que compreendesse, a gente subia com todo mundo. Saia puxando tudo. Porque isso foi uma montagem. Presta atenção, não havia morte. Não existia morte. Todo mundo sabe disso, né? Pois é, não havia morte. Então, por que a morte entrou? Por que a morte passou a existir? Porque houve um ensino a ser feito. Então, teve que se criar lados. E esses lados serem separados. E depois de separados, serem nominados. Uns bons e outros maus. Os bons ficaria com a religião. Os maus ficaria com o destruidor da mesma. Bom, esse destruidor da mesma ficou como mal, claro, porque tinha que se sustentar, né? Porque tinha que se manter. E a religião só se mantém porque existe um mal para sustentar ela. Certo? Então a gente entendeu isso. E em 2018 eu tive a minha experiência pessoal lá no banheiro, né? E foi acertado algumas coisas. E eu fui vendo que eles estavam me liberando. Mas eu estava muito conformado. E aí a morte foi me botar para fora porque agora eu podia sair daquele local. A escola acabou para mim. Eu faria o último teste com ela. A morte já foi à minha casa com autorização de seres para dizer para mim que eu estava a partir daquele momento ameaçado porque eu não aceitava fazer o que eles queriam. Eu não concordei, porque eu entendi o que eles fazem, eu entendi a proposta deles, eu entendi que o porquê eles permitiram que eu tivesse nessa escola na Europa. Porque eles me sustentaram todo esse tempo, tudo. Pensando que no final eles poderiam utilizar do conhecimento que foi me dado, mas para fazer o lado mal da coisa. O lado que eu saberia fazer muito bem, porque depois eu descobri quem era meu pai. Depois eu descobri de quem é a minha família. Aí ficou um pouco mais assustador ainda, porque depois de me dizer que eu era draconiano, que eu tinha ligações com Draco, que eu era ligado a Satã, e o engraçado, quando me disseram isso, eu me senti honrado. É engraçado isso, eu me senti honrado. Eu senti uma honra como eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Foi sério, eu tenho que deixar isso claro para vocês. E eu me senti honrado, sabe? Muita honra mesmo, coisa que eu nunca tinha passado.